Hoje, terça, 12 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo terá mais jogos fora do que dentro do estádio Newton Santos. E um aproveitamento superficial, claro, mantendo algo dentro ali do que é hoje, jogando dentro de casa, o Botafogo com certeza será campeão brasileiro. Irei mostrar para vocês quais jogos nós teremos em casa, quais jogos nós teremos fora, analisar em relação ao que é o Campeonato Brasileiro agora a respeito de aproveitamentos, olharei o que é com Bruno Lage, para a gente ter aqui um parâmetro de quantos pontos o Botafogo pode chegar. Lembrando que nós temos 51 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Então, tudo, mas tudo mesmo. Agora, a respeito de números que vocês gostam quando eu faço conteúdos assim dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, vocês curtem viajar ali para acompanharem partidas do Botafogo? Então, eu dou a dica para vocês da Tour Sport. Quando eu viajo para acompanhar algum jogo do Botafogo, eu vou através da Tour Sport. E para mim, todas as partidas do Glorioso são fora de casa. Estou viajando para o Rio de Janeiro para acompanhar todas as pelejas do Alvinegro. Então, quando eu quero reservar hotel, quando eu quero fazer qualquer coisa, eu sempre procuro a Tour Sport. E também para jogos fora do estado do Rio de Janeiro, você também pode procurar a Tour Sport. Se você quiser fazer uma cotação sem compromisso algum para entender os valores, para você acompanhar uma peleja do nosso Botafogo, vou deixar aqui o QR Code para vocês apontarem o celular. Entrem em contato com a galera da Tour Sport, avisem que vocês viram pelo canal do TF e façam ali a cotação de uma partida do Botafogo. Se você de repente mora no Rio de Janeiro, até esse deslocamento a Tour Sport pode fazer para você. Entre em contato agora com essa parceira do canal do TF e, claro, faça o atendimento sem compromisso ali em relação a ter que ficar. Faça aquela cotação que eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. Amigos, o Botafogo jogará 2 partidas na sequência fora de casa. E não apenas isso. Dos próximos 8 jogos, o Botafogo fará 5 fora do estádio Newton Santos. Atlético Mineiro é a próxima partida, sábado às 21 horas lá na Arena MRV. Depois Corinthians na Arena Itaquera. Goiás dentro do estádio Newton Santos, ainda sem data e horário. Fluminense sem data e horário, fora de casa também esse jogo. América Mineiro fora de casa, depois de uma data FIFA. Atlético Paranaense em casa. Fortaleza fora. Cuiabá em casa. Palmeiras em casa. Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Grêmio dentro do Rio de Janeiro, dentro do estádio Newton Santos. Bragantino fora de casa. Santos em casa. Coritiba fora. Cruzeiro em casa. E Internacional fora de casa. Então vocês viram que o Botafogo terá mais partidas fora do estádio Newton Santos do que dentro do estádio Newton Santos. O nosso aproveitamento, colocando aqui para vocês em relação aos aproveitamentos tanto dentro e fora de casa, está da seguinte maneira. Como mandante, o Botafogo tem 91% de aproveitamento. Temos 11 vitórias e apenas uma derrota. O Botafogo perdeu apenas 3 pontos jogando dentro de casa. Isso dá uma conta muito simples. O Botafogo fará ainda 7 jogos como mandante do campeonato contra Goiás, Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Grêmio, Santos e Cruzeiro. São 7 jogos que o Botafogo terá dentro do estádio Newton Santos e com 21 pontos em disputa. Se a gente mantiver um aproveitamento de 90% dos pontos, faremos mais 18 pontos em casa. Então o Botafogo faria mais 18, temos hoje 51, 51 mais 18, teríamos 69 pontos no Campeonato Brasileiro. E essa pontuação não seria suficiente para o Botafogo atingir o título nacional. Fora de casa, o Botafogo é o time que tem o melhor aproveitamento, como vocês estão podendo ver aqui. Porém, em relação a pontos conquistados, o Flamengo, com a vitória em cima da gente fora de casa, hoje é a equipe que tem mais pontos conquistados. O Flamengo fez em 12 jogos 20 pontos. O Rubro-Negro e o Palmeiras são adversários que nós temos hoje diretos em relação ao título, diretos ali abaixo, né? Tá muitos pontos abaixo da gente, mas são adversários hoje que estão ali. O Palmeiras na segunda e o Flamengo na quarta posição. Eles terão mais jogos dentro de suas casas nesta segunda parte do campeonato nacional.
O Flamengo tem um aproveitamento de 55% dos pontos conquistados. O Botafogo tem um aproveitamento de 60% dos pontos conquistados. Então, se a gente pega em relação a aproveitamento, o Botafogo possui o melhor aproveitamento entre as equipes do Campeonato Brasileiro do que a gente pega aqui a respeito de pontos. Lembrando que o Botafogo fará ainda 9 jogos como visitante. São 27 pontos em disputa. Se o Botafogo mantiver esse aproveitamento de 60%, que é algo extraordinário, faremos mais 16 pontos. 16 com mais 18, 34 pontos. Somando esses 34 pontos com os 51 que nós temos, o Botafogo terminaria o Campeonato Brasileiro com 85 pontos e ganharia o título nacional com uma certa folga. Mas o torcedor que está acompanhando esse vídeo vai falar: ah, Tef, mas esse aproveitamento tá pegando todo o campeonato, mas com o Bruno Lage não é tão bom. O Bruno Lage, ele tem um aproveitamento fora de casa de 33%. O Botafogo fará, como eu falei anteriormente, 27 pontos fora de casa. Vezes 33%, que é o aproveitamento do Bruno Lage, o Botafogo faria 9 pontos. 8,91, estou arredondando para 9 pontos. 9 pontos, 51 mais 9, 60 pontos. Se o Botafogo fizer o papel dele ali dentro do estádio Newton Santos, que é mantendo esse aproveitamento de 90%, que é o que o Bruno Lage tem, nós teríamos mais 18 pontos em casa, 78, e também bateríamos campeões. Mesmo com o aproveitamento que o Bruno Lage tem, que não é muito bom, mas aí você tem ali com 33% de aproveitamento fora de casa, Fortaleza, Goiás, vamos ver mais quem aqui, olhando nessa tabela que está ao lado. São as duas equipes que têm 33% de aproveitamento, que é o que o Bruno Lage tem. O Atlético Paranaense tem 30%. Dos próximos 8 jogos antes do Palmeiras, 5 fora de casa. 15 pontos em disputa, fora do estádio Newton Santos. Botafogo conseguir ter um aproveitamento de 50% fora de casa, o Flamengo e Botafogo são as únicas equipes com mais 50%, Palmeiras tem 50% de aproveitamento fora do Allianz. Se o Botafogo de 15 fizer 7 pontos, 8 pontos desses 15 em disputa, amigos, o título está muito bem encaminhado, claro, a gente fazendo o papel que é vencendo dentro de casa. Porque se o Botafogo faz 7 desses 15, né, em disputa, totalizando 24, 7 e mais 9 em casa, iríamos para 16 pontos em 8 rodadas, de 24 em disputa. Teríamos um aproveitamento de 66,66%. Seria algo fantástico nessa reta final do Campeonato Brasileiro e com certeza entraríamos para as últimas 8 rodadas do Campeonato Nacional, olha, com o título ali muito encaminhado. Porque o Botafogo já estaria com 67 pontos e muito possivelmente o Palmeiras estaria com 58, 59, 60. As equipes estariam pelo menos a 7 pontos a gente, 8 pontos a gente, faltando 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, e o Botafogo entraria nessa reta final ali em pé de igualdade. Seriam 4 jogos em casa e 4 jogos fora. Lembra? E 4 jogos dentro de casa, sendo 2 confrontos diretos, onde poderíamos jogar com o que nós temos hoje, né? De repente o Botafogo, o empate mata Palmeiras e mata Grêmio. Ou o empate mata o Palmeiras, porque eles não teriam como somar 3 pontos. Ficariam ali com 1 ponto e a gente com 1 e mataríamos eles. Então, o Botafogo tem que ter um aproveitamento decente fora de casa. Pelo menos somar 40% dos pontos. E essa sequência que tá aqui em cima, ó, aqui, ó, essa sequência que tá aqui, opa, tá aqui, pra mim é primordial pro Campeonato Nacional. Se o Botafogo passar desses 24 pontos em disputa, fazendo mais de 50% destes pontos, meus amigos, aí já dá pra gente começar a olhar o Campeonato Brasileiro com aquele jeito de tá chegando o título, tá chegando o título. E lembrando aquilo que eu falei essa semana aqui no canal, um revés não mata tudo, a gente tem que pegar sempre o conjunto. Por isso que tudo que eu tenho feito aqui no canal é mostrando uma sequência um pouco mais longa. E tô fazendo isso para vocês. Vamos olhar esses 2 quadros, esse quadro inicial das próximas 8 rodadas, com 5 partidas fora de casa, que, na minha opinião, é onde o Botafogo vai realmente matar o Campeonato Brasileiro. Se a gente passa daqui, se o Botafogo sobrevive a esses próximos 8 jogos, com 5 fora do Newton Santos, fazendo um aproveitamento fantástico, aí, meus amigos, o título estará muito perto. Mas comentem aqui, vocês acham que essas próximas 8 rodadas serão cruciais em relação ao Botafogo no Campeonato Brasileiro? Vocês acham que, até mesmo com esse aproveitamento do Bruno Lage, que não é lá essas coisas fora de casa, de 33%, fez 3 jogos fora,
de 9 em disputa, fez 3 pontos. Se ele mantiver essa média aí de 33, 40%, será suficiente que o Botafogo mata o Campeonato Brasileiro jogando no estádio Newton Santos? Ou vocês acham que o Botafogo consegue manter pelo menos ali um aproveitamento de 45, 50% fora de sua casa? Comentem aqui, tamo juntos, fogo neles. Hoje tem resenha com TF, às 16 horas ao vivo com o Jorginho, ex-jogador da seleção, técnico de futebol. Vamos falar muito sobre futebol, vocês vão curtir o papo, tenho certeza. Participem lá do chat, mandando as suas perguntas, porque eu irei fazê-las para o Jorginho. Claro, hoje teremos almoço, noite alvinegra, conteúdos para vocês. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu e fui, tamo juntos.